Lição 10. A fama de Jesus se espalha. Assim que Jesus voltou para a Galiléia, cheio do Espírito Santo, as pessoas de toda aquela região começaram a falar sobre ele. Todos gostavam de vê-lo falar nas sinagogas e faziam bons comentários a respeito dos seus ensinamentos. Neste momento, Jesus se mudou de sua cidade natal, Nazaré, para Cafarnaum, situada na base das colinas de Zebulon, Naftali, à beira do mar da Galiléia. A profecia de Isaías sobre pessoas vivendo na escuridão e vendo uma grande luz foi cumprida enquanto Jesus estava ali. Jesus convidou oficialmente 4 pescadores, Pedro, André, Tiago e João, que enquanto estavam nesta região, aprenderam sobre ele e se tornaram seus seguidores. Assim, ele continuou a ensinar sobre o reino de Deus por toda a Galiléia, enquanto também curava as pessoas de todas as doenças. A fama de Jesus se espalhou por toda a província romana da Síria e pessoas doentes eram levadas a ele, doentes mentalmente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. E Jesus curava a todos. Quanto mais ele curava, mais pessoas vinham. Vinham da Galiléia em primeiro lugar, mas então multidões começaram a chegar das 10 cidades do outro lado do lago, de todas as direções de Jerusalém e da Judéia, e também da Pérea, do outro lado do Rio Jordão. Depois disso, ele voltou para Nazaré, a cidade onde havia sido criado. Assim como em qualquer outro sábado, foi para a sinagoga, onde todos se reuniam. Levantou-se para ler, e foi-lhe dado um rolo de Isaías. Abriu e encontrou esta conhecida profecia sobre a vinda do Messias. O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me escolheu para apregoar boas novas aos pobres, para proclamar a liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar: este é o ano de Deus agir. Todos os olhos naquele lugar observavam atentamente quando ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e se sentou para ensinar. Então ele disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos estavam surpresos com a sua capacidade de falar. Este não é o filho de José, aquele que conhecemos desde que era um menino? Como ele ficou tão sábio assim de repente? Ele é apenas um carpinteiro, filho de Maria. Seus irmãos são Tiago, José, Judas e Simão. Quem ele pensa que é? O pouco que conheciam sobre Jesus os impediam de ver o todo, e assim eles se sentiram ofendidos. Jesus respondeu: é claro que vocês citarão o provérbio: médico, cura a ti mesmo. Ouvimos dizer que você fez grandes milagres em Cafarnaum. Faze aqui em tua terra. Bem é verdade. Nenhum profeta é bem-vindo em sua cidade natal. Você deve saber que havia muitas viúvas em Israel durante esses 3 anos e meio de seca e fome, mas a única viúva a quem Elias foi enviado estava em Serapta, em Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, mas o único que foi purificado foi Naamã, o sírio. Isso os fez ficar furiosos. Eles o expulsaram da sinagoga e do povoado. Levaram-no para um penhasco a fim de empurrá-lo. Contudo, ele escapou de suas mãos e foi para Cafarnaum, onde ensinou pessoas no sábado. Novamente, aqueles que o ouviam ficaram maravilhados e impressionados com a maneira com que ele ensinava, com autoridade, confiantemente e claramente. Um homem possesso de demônio gritou: ei, por que você está aqui, Jesus de Nazaré? Você está aqui para nos destruir? Eu sei que tu és o Santo de Deus. Por que você veio? Jesus o respondeu: chega, deixe o homem ir. Diante da multidão, o demônio jogou o homem no chão e saiu sem machucá-lo. Se eles ainda não estavam surpresos, agora estavam. O que é isto? Alguém com tanto poder e autoridade que expulsa os demônios com sua palavra? Em toda aquela área,
Todos estavam falando sobre Jesus, e aquelas notícias se espalhavam como fogo.